Queridos amigos e amigas, estamos em comunhão com a Igreja. Um Papa renuncia. Estamos exatamente vivendo com vocês este momento precioso da Igreja. Um Papa renuncia, mas não o juramento de Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do mal jamais vencerão. A Igreja de Jesus, ela não é uma entidade nascida de uma necessidade. Ela é obra de Deus, nascida do coração de Jesus, perpetuada pela ação do Espírito Santo. Deus é o grande responsável. Os homens são passageiros, têm limites, têm decisões. Deus tem juramento eterno. É neste sentido que acompanhamos a renúncia de um Papa e a escolha de outro. Venha conosco. O meu pai era da Guarda Civil e ele era destacado regularmente para outros locais. Em 1937, quando ele se aposentou, nós encontramos um lar em Trunstein. Nós tínhamos uma maravilhosa casa de campo, antiga e misteriosa, encostada ao limite da floresta. Lá eu podia fazer tudo o que queria. Sempre que desejasse, eu podia ler, escrever e passear pela floresta. Aí eu criei meu próprio mundo de sonho poético, um tipo de refúgio para mim mesmo. Contudo, os tempos que se viviam me arrancaram deste mundo. Mas, falando honestamente, isto aconteceu no momento certo e era mesmo necessário. Agora, quando eu olho para trás, eu acredito que, quando criança, vivi tempos belos e felizes no internato. Eu podia, finalmente, me habituar à ordem do seminário e ficava muito contente por não ser diferente dos meus colegas. Para isso, eu tive de aprender a me integrar no grupo, a prescindir da minha excentricidade e estabelecer contato com outros jovens. Em 1929, quando o cardeal Faulhaber fundou esta casa, ela começou rapidamente a enfrentar grandes dificuldades com o início do governo nazista na Alemanha. E era difícil mesmo para as pessoas que viviam nesta casa. Nessa altura, ninguém poderia prever que esta casa viria a ser a origem, o local de aprendizagem de um futuro Papa. O seu irmão, Georg, entrou na casa em 1935. E, animado por isto, o Josef chegou finalmente em 1939.
Mas com o início da guerra, os alunos foram evacuados. Eles não podiam viver mais na casa e ainda tiveram dificuldades com o sistema político. Estava tudo destruído. De todas as formas, as cidades estavam destruídas. As fábricas, as ruas, as pontes, tudo, tudo. E também os corações das pessoas. Mas estavam todos cheios de esperança. Que finalmente o tempo mau ficasse para trás e que, finalmente, os tiros parassem. E lentamente se voltasse a um estado normal, humano. Sim, os corações estavam partidos, porque alguns acreditavam, cheios de idealismo, que essa era a política correta. E, naturalmente, essas pessoas estavam destruídas, especialmente nos seus corações, porque sentiam uma grande desilusão. Evidentemente, muitos estavam destruídos também porque muitas pessoas morreram em combate. Muitos não voltaram para casa. Muitos foram dados como desaparecidos, sem se saber onde eles estavam. Muitos ficaram ainda 10 anos na cadeia, até poderem finalmente voltar para casa. E, naturalmente, isto deprimiu muito as pessoas. Mas, apesar de tudo, havia muita esperança e um início cheio de coragem. Esta esperança vinha de dois lados. Um lado era o espiritual, que compreendeu que tudo que a política lhe tinham apresentado eram apenas mentiras e fraudes. E agora tinham de se orientar novamente pelos verdadeiros valores, especialmente aqueles que nascem da fé da humanidade. Temos de saber onde estão os verdadeiros valores humanos e, no final, estes são sempre encontrados na fé. É como disse uma vez o cardeal Faulhaber: a alma da cultura é a cultura da alma. A guerra foi causada pelo regime nazista por uma ideologia que conduziu à autoridade total do Estado e que era ateia. Não era apenas ateia, era contra Deus. E a partir deste antagonismo com Deus, surgiu um determinado estilo de vida que nós condenamos. A minha intenção, do meu irmão e dos nossos amigos, era reconstruir a nossa vida e trabalhar com o próximo. Sair do espírito dos 10 mandamentos, sair do temor a Deus. E nós nos entregamos à esperança de que, a partir desta forma de vida ligada a Deus, nasceria também um outro mundo que não estivesse marcado pelo ódio e pela falsidade, pela opressão, mas sim pela solidariedade com o próximo, pela prestatividade, pela amizade, pela ajuda mútua, no percurso pela vida e para além da vida no nosso destino eterno.
Gratidão, dor, penitência e necessidade de ruptura, de ação na igreja e para todo o mundo. Esses eram os sentimentos que marcavam a vida dos seminaristas. Assim formou-se uma fome de conhecimento, que nos anos de necessidade cresceu com a exposição à força destrutiva e vazia do poder. Há um pequeno episódio durante uma imposição das mãos que eu considero um sinal divino. Nesse momento, no altar da Sé, um pequeno pássaro subiu ao altar e chilreou uma bela canção de júbilo. Não devemos ser supersticiosos, mas, para mim, este era um sinal de que eu estava no caminho certo. Eu o conheci quando ele entrou pela primeira vez no arcebispado, depois de ser eleito arcebispo de Munique e Freising. Isso foi em Landeshut. Foi muito marcante, à frente da bela e grandiosa Catedral de Landeshut, com a torre da igreja em tijolo mais alta do mundo. Ele foi recebido pelo antigo prior e lhe disse uma frase muito bela. Ele afirmou: "A mesa da palavra estará sempre bem recheada." E ele bem que podia fazer esta afirmação, porque uma geração inteira de teólogos sentou-se a seus pés e aprendeu com ele. Seguiu-o para Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg para ouvir as suas palestras. Foi um encontro muito marcante, porque eu estava perante um prelado Ratzinger, de cabelos brancos, mas ainda muito jovem, simpático e atencioso. Nessa altura, ele ainda tinha de ser ordenado bispo. As pessoas estavam surpreendidas. Lhe acenaram dos carros durante a viagem até Munique. Foi um belo dia. Em 1977, ele se tornou arcebispo de Munique e Freising. Mas isso ainda era tempo de mudança. Ainda se sentiam muito os efeitos do tempo de mudança na política, na sociedade e mesmo na igreja. Era o tempo após o Concílio Vaticano II, que alguns acreditavam ser uma renovação da igreja, onde tudo se faria de uma forma totalmente diferente da anterior. Caímos no mesmo pecado que todas as ideologias caem quando dizem: a história começa sempre conosco. Tudo o que estava para trás estava incorreto. Mas Ratzinger era um homem que personificou a continuidade da igreja e a vida espiritual. Uma das tarefas mais importantes dos conselheiros espirituais é proclamar a palavra de Deus, anunciá-la à humanidade, compreendê-la e deixá-la falar ao coração. E sob este ponto de vista, Ratzinger é um conselheiro espiritual nato. Ele encontrava sempre a palavra certa. Posteriormente, nós publicamos as suas homilias em brochuras que voaram logo das nossas mãos. Foram best-sellers desde o início. As pessoas vinham para ouvi-lo, e alguém que consegue falar assim ao coração das pessoas conhece a alma da humanidade. E este também é um bom sentido para um conselheiro espiritual. Ele também era assim nas suas ações. Mas isto era ainda mais marcante nas suas palavras, fruto da sua vocação. Aber war es vor allem auch im Wort, das ihm gegeben ist durch die Verkündigung. Sancte Mater, Sancte Simon,
Sancte Maria, Sancte Luca, Sancte Marce, Sancte Barnaba, Santa Maria Magdalena, Exaudi Christe, O tempo que nós passamos juntos em Regensburg já acabou. O tempo em que ele podia morar na sua casa em Penteling, vir almoçar na minha casa e os encontros ao final do dia em Penteling, isto deixou de ser possível, esta reunião conjunta e fraternal. Será a sua última visita a esta celebração para a minha irmã e também para os meus pais, sobre a qual ainda não se chegou a uma decisão definitiva, mas, se for o caso, ficarei sozinho. Naturalmente, nós estamos ligados espiritualmente, mas o meu irmão não estará ao meu lado. Com certeza, estarão bons amigos e conhecidos. Oração, informação e caridade. Este é o tripé em que ajuda a Igreja que Sofre atua há mais de 60 anos. Seja no sustento de missionários e religiosas, na formação de novos padres ou na construção de igrejas, a Ajuda à Igreja que Sofre apoia projetos em mais de 140 países, tanto em regiões de missão como nos lugares de perseguição. Você pode fazer parte desta obra. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site www.ais.org.br e peça para receber gratuitamente em sua casa o boletim mensal da Ajuda à Igreja que Sofre. Assim, você estará bem informado sobre o que acontece com a sua igreja e saberá como você pode ajudá-la com sua oração e doação. Meus caros amigos, numa comunhão com a Igreja, buscamos entender na fé. Em primeiro lugar, tomar consciência, eu gostaria de dizer a vocês, que esse Papa, Bento XVI, foi e é uma das maiores mentes teológicas da Igreja, mas não só na Igreja, é um homem completo em todos os sentidos. Foi o homem mais exato para esse momento da Igreja. Foi o homem que teve coragem de pôr a ferida, marcar as feridas da Igreja. Foi o homem que teve a grandeza de pedir desculpa ao mundo. Meu Deus, só um Papa assim. Mas esta posição lhe custou sofrimentos incríveis, sem dúvidas. Este Papa, num gesto que muita gente não entendeu. Os noticiários do mundo dizem quase como com uma fraqueza de papado. Mas, por um amor apaixonado para a Igreja, ele
reconhecendo os limites de suas forças físicas. Num último ensinamento, a meu ver, o ensinamento mais profético e o maior sermão e a maior mensagem dele, sobre, como João Batista dizer aos seus discípulos, eu entrego, vão para Jesus, que eu desapareça, mas que Cristo cresça, que a igreja vença. Como Jesus Cristo, uma fidelidade ao Pai e à humanidade, soube dizer, reconhecer seu limite e dizer não. Ele é um ensinamento para nós padres, para os bispos, para você que me ouve, para sabermos perder por amor, para ganhar. Não é possível que essa mensagem não se entenda. Este Papa nos ensina e nos delega um momento riquíssimo para a igreja. João Paulo II morreu no Calvário de sua morte, vendo o espetáculo de sua morte. E este homem, num amor, decidiu morrer, desaparecer do painel do mundo, ir para o interior de um convento, numa fidelidade ao grande São Bento, que renovou a igreja, e amar a igreja no escondimento da morte pela oração e a vida. Vamos entender a mensagem desse Papa? Ligue-nos agora para 0800 77 099 27. Eu tenho um convite a fazer a você. Venha comigo. Eu serei orientador espiritual. Em final de setembro, primeira semana de outubro, eu estarei levando um grupo para Roma, a sede de Pedro. Ficaremos aí meditando. Se possível, teremos até uma audiência com o novo Papa. Iremos a Assisi, este homem que renovou a igreja, a Cássia, essa santa dos impossíveis, para renovar a nossa fé no ano de fé. Não deixe de nos ligar para o telefone que segue aí. Venha conosco, vamos nos renovar. É o ano da fé. Está feito o convite. Mas, a você, meu irmão, minha irmã, estamos na véspera da eleição de um novo Papa. Estamos curiosos. O mundo pensa, um padre renovador, um Papa renovador, um Papa moderno, um Papa sensível. Não, o Papa, seja quem for, com a sua personalidade pessoal, será sempre alguém fiel à verdade de Jesus. Não mudará em nada a essência do Evangelho e da doutrina da igreja. Será um pastor que continuará a obra de Jesus. Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Que o Deus eterno, através de Jesus, pela ação do seu Espírito Santo, nos abençoe nesse ano da fé e nos aumente em nós a fidelidade à igreja e, acima de tudo, a Cristo e ao Pai. Pense nisto. Isto é vivermos com a igreja. E você, querido, como é que você vê? Renove a sua fé. Acredite. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim do tempo. Esta é a promessa de Jesus. Jamais faltará. Vamos rezar com a igreja e vamos render ação de graça.